Oi, oi. Oi, oi. Tô aqui chamando. Olá. Que foi, filha? Ainda tô aqui com a minha pequena. Ai, que legal. Oi, Roberta. Oi, Oi. Já mudou aqui a posição do computador, que o meu marido ainda não chegou para ficar com a pequenininha. Aí a é. gente tá aqui. A tia que estava dormindo aqui acabou de acordar, aí justo agora que veio para cá para poder ficar fazendo barulho. É mole? Não, mas é assim que funciona. É esse esquema. Maricota! Entrou, uma amiga minha, Mari Gouveia. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda! Minha mãe. É Ai, todo que, mundo em casa, olha que linda. que genial! É. Oi! Ai, é muito legal ver o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. É, Bem-vindas. muito fofo mesmo. Primeira vez, né? A minha. Primeira vez. Maravilhosa você, né? Você tá me debutando. Ai, que legal! Então, menina, eu Última morria de medo. tarde. Eu morria de medo desse negócio de fazer live. E aí, um dia, foi a Antônia que me convidou. Gente, eu pirei nesse negócio. Eu adoro conversar com gente. Mas quando que eu ia conseguir conversar contigo aí no Rio de Janeiro? Nunca, né? É por isso que esse negócio de pandemia foi bom, né? A Marlene entrou, minha Vera Lúcia. O povo tá em peso aí. Tia Vera. Que delícia! Que Mas delícia! você já tá bem acostumada a fazer. Como é que é, assim? Então, na verdade, quando eu morava lá na Argentina, eu acabei sendo um pouco de relações públicas da missão onde eu participava. Então, eu acabava indo em entrevistas, ia para um lado, ia para o outro, enfim, na brasileira lá, a doidona. E eu acabei um pouco me acostumando. Aqui eu perdi esse costume. Só que com Ó, esse negócio de pandemia, entrando a aí, gente amiga. acaba tendo que voltar a fazer vídeo, tendo que voltar a fazer essas coisas. E aí eu voltei a encontrar com alguns amigos que eu já não falava fazia alguns anos, até de lá da Argentina mesmo, né? Que estão Entendi. espalhados por aí, voltaram para os seus países, enfim. E aí a gente começou a fazer de vez em quando umas videochamadas. E aí Uhum. eu gostei desse negócio de fazer live. A gente começou com a proposta de. Tô olhando aqui a pessoa. No seu alto de 1 ano e 9 meses. Comecei fazendo com o intuito de fazer cadastros Avon, né? De convidar, falar sobre os negócios, como é um negócio no meio da pandemia, como que ter um negócio de venda direta pode ser benéfico nesse momento, né? E aí aí eu dei uma parada, e aí surgiram essas outras coisas que eu tô, tipo, e Mas as agradeço. pessoas não sabem, assim, né? Se começar do início, assim, pelo menos as pessoas que estão aqui são pessoas que eu conheço, né? Que já sabem a minha história. Aí não sei, mas assim, as pessoas não sabem muito assim a tua história, né? A tua história de empoderamento aí, que é punk, hein? É forte. A gente já tinha falado, né? Na verdade, a gente já estava na live, quando a gente começa a Antes da bater live. papo, A gente tá fazendo a a gente já prévia da live. a gente já estava de bate-papo, não para de falar as duas, né? E a tua história é muito bacana, né, Marina? Assim, É, ô, Miguel, meu tio, Gilson. A que tua história é muito legal. bacana. É uma história de realmente de romper, né? Romper É, as barreiras que as pessoas colocam, né? Porque as barreiras são as pessoas que colocam e a gente começa a sempre achar e colocar barreiras na cabeça, né? Que
hoje em dia são chamadas das crenças limitantes, não é mesmo? E aí as pessoas, a gente mesmo, né? Depois, assim, no final, como a gente combinou, eu vou falar, né, um pouco por que a gente também está fazendo essa live, mas a gente tem essa coisa, né, de se limitar, de dizer que não pode, de colocar obstáculo, né, a síndrome do impostor. E empoderamento, na verdade, surgiu mesmo do movimento negro, né, que a gente estava conversando, né, de 1970. E aí muita gente, né, até por que que o empoderamento tem a ver com o empreendimento? Porque toda pessoa é empreendedora, né? Ela tem que se sentir poderosa e corajosa para fazer, né? Para sair do lugar comum de todo mundo, que é arrumar um emprego e bater o seu ponto diariamente, né? É diferente, é muito diferente, né? Mas sabe que até isso é também empreendedorismo, né? Eu tava falando para a Roberta, a gente estava conversando antes, eu estava no congresso, participei um pouco do congresso do Social Goods, que é um movimento de empreendedorismo social aqui no Brasil e no mundo. E aí a proposta é fazer com que pessoas tenham possibilidades. E assim, se falava muito a questão dos negros em si, porque vamos reconhecer que o negro acaba tendo um pouco menos de possibilidade, um pouco menos não, bastante menos de possibilidades, né? E aí, por causa das questões históricas, que é quando terminou, toda aquela questão da escravidão, e enfim, é por isso que hoje se fala o empoderamento, ele veio desde essa perspectiva de dar possibilidades para quem não tinha poder, ou seja, eu estou te dando poder de volta, né? E dentro do contexto africano se fala que nós somos reais, ou seja, que nós somos reis, rainhas, e é toda aquela coisa, até isso o turbante também tem a ver com isso, tem a ver com essa questão da dignidade em si. E nos foi roubado, historicamente isso foi roubado, e não foram somente nós, como foram muitos povos na história, mas a quantidade de gente acabou se tornando muita gente, né? Em questão de negros. E aí, por isso que se tornou mais o grupo, se a gente for ver, o grupo de mulheres, por exemplo, que são as sufragistas. Gente, essas mulheres compraram uma briga ferrenha, porque imagina, a mulher não tinha que pedir permissão para ir no mercadinho, minha gente. Você precisa trabalhar, então você tem que pedir permissão. Isso tem a ver com empoderamento. E querendo ou não, ainda hoje a gente tem algumas coisas. Eu digo que eu sou uma empreendedora da vida também, né? Porque me diziam assim, você tem que ser boazinha, senta aqui, fica caladinha, faz aquilo outro. E as pessoas me diziam muito o que tinham que fazer. E querendo ou não, de uma maneira ou outra, eu acabo sendo uma pessoa meio... Eu não sei se rebelde, mas eu tenho um espírito livre. Eu sinto muita dificuldade de estar dentro de alguma coisa que me feche. Né? Para mim, as coisas têm que fazer sentido. E, por exemplo, não fazia sentido, por exemplo, não poder usar preto. Não fazia sentido para mim. Coincidentemente, hoje eu estou usando preto, mas não era a ideia. Foi a roupa que eu encontrei ali. Quando a gente tem filho pequeno, é assim. Você tomou banho, pegou a roupa, catou, já era. Pro momento e vai. O turbante, vocês não sabem, gente, mas o turbante é vida. Porque, assim, por debaixo do turbante existe uma mãe. E querendo ou não, isso empodera também, porque eu digo, cara, eu não quero lavar meu cabelo hoje, eu não tenho porque. E aí eu tomei decisões, as minhas primeiras decisões foram, eu não quero ter meu cabelo alisado. Eu não quero, não sei, depois a gente vai entrar nessa história do CLT, mas, por exemplo, até a questão de decidir com relação ao parto da minha filha, aonde seria o melhor lugar, qual seria o melhor hospital, como é a situação de... Por exemplo, eu fui com um plano de parto e as pessoas não falam de plano de parto. Isso tudo é empoderar. Eu brinco muito com a história da Magda, né? Que a Magda teve uns momentos que ela falava tá empolerada. E estar empoderada é basicamente isso. Tá empolerada, tu tá em cima de algo. Você está por cima das opiniões, você está por cima... Mas não é fácil. Isso é uma construção que leva tempo, isso é uma construção que leva muito choro, isso é uma construção que leva muita briga, porque você não responde às expectativas das pessoas, né? Por exemplo, quando eu fui para a Argentina,
Bom, eu sempre brinco que eu estreiei no Rio de Janeiro, né? Ali no bairro das Laranjeiras. Eu brinco que eu estreiei ali. Depois de morar em Niterói até os 8 anos, a gente foi para Maceió. Daí meus pais se separaram. Essa é uma outra parte também, porque fui eu que incentivei a minha mãe e meu pai se separarem. A coisa não era legal entre os dois. E aí a gente veio morar aqui em Santa Catarina. Uhum. Aí eu decidi que eu queria fazer um treinamento missionário. Eu sou cristã, evangélica, e eu decidi que eu queria fazer um treinamento missionário. Pronto, comprei a briga. Como que você vai deixar tua mãe? Como que você vai... Você não tem profissão, você não isso, você não aquilo. Foge do comum, da normativa de vida, é sempre um momento de empoderamento e empreender. Porque o empreender não necessariamente é você montar algo, um negócio, né? As pessoas usam muito o empreendedorismo ligado ao negócio em si, mas empreender não é isso. Empreender é desbravar, na verdade. Com certeza, é abrir caminho para outros. E aí, no fim das contas, eu acabei indo para a Argentina, eu morei 8 anos lá na Argentina, tenho histórias cômicas, tipo, de quando eu cheguei lá em Buenos Aires. Eu ainda vou contar isso na história do... que história é essa, poxa? Um homem morreu, meu armário ficou lá, a minha mala ficou dentro do armário, do lado do homem morto, e o homem foi ficando duro, eu disse, meu Deus, vou enterrar esse homem sentado. Essa história você já contou para mim, mas o homem estava morto dentro do armário? Não, foi assim, eu cheguei em Buenos Aires sem um peso argentino, né? A pessoa, ela foi porque eu tinha dinheiro, eu só peguei dinheiro domingo de noite e viajava segunda de manhã. Minha amiga, Priscila, saiu correndo de lá da faculdade, metade do centro de Florianópolis, saiu correndo com a carteira na mão para pagar passagem para mim, né? Porque era tudo muito voluntário. Daí o que aconteceu? Cheguei lá, fiz as minhas 24 horas de viagem para Buenos Aires, enfim, que bonito caminho, campo, mato, mato, mato. Cheguei em Buenos Aires e conheci um pessoal. E eu já estava muito tímida. Daí, nisso que eu conheci esse pessoal, disseram assim, mas eu preciso comer. Mas eu não tinha peso argentino, como é que eu vou comer? Eu só tinha real e dólar. Uhum. Aí, vamos trocar. Só que trocar na rodoviária é um negócio complicado. Aí eu precisava isso, que eu não sabia nem para que lado que eu tinha que ir. Aí eu disse, eu também preciso trocar uma moça com um bebê. Eu preciso trocar também, vamos lá. E eu fui com a moça. E aí eu fui, almocei. Foi a primeira vez que eu comi uma milanesa com purê de batata e abóbora. E toda uma delícia, enfim, fui me acostumando. Isso eu vi que quando tinha um grupo de pessoas no mesmo ônibus, tinha um senhor que chegou com uma garrafa de Fanta laranja. E aí ele sentou ali do lado com a garrafa de Fanta laranja. A gente a gente foi embora. Andamos, deu umas 2 horas, eu conheci a famosa Florida lá em Buenos Aires, enfim. Quando eu voltei, tinha um lençol em cima do cara, o cara tinha morrido. O da Fanta laranja. Será que ele morreu de Fanta? Ele morreu do coração, ele teve um ataque ali no coração e não tem o que fazer. A coisa foi que a minha mala estava no armário. Sabe aqueles lockers de rodoviária? Lá em Buenos Aires, na rodoviária de Retiro, tem muitos lockers em muitos lugares, porque, tipo, é tipo a rodoviária internacional da Argentina, sabe? É rodoviária internacional. Aí, tipo, vem da Bolívia, vem do Paraguai, vem do não sei aonde, da Colômbia, todo mundo para ali em Retiro. Aí tinha um armário, eu coloquei ali, comprei a minha ficha, coloquei no armário. O meu ônibus saía às 9 da noite. Deu 7. Deu 7h30. Deu 8 da noite. E nada. E eu já ficando agoniada. Aí eu falei pro falei pro policial, moço, eu preciso tirar minha mala dali. Eu vou viajar. Ninguém passa enquanto não retirarem o corpo e bem assim, gente, mas faz tanto tempo que esse homem morreu, daqui a pouco vão enterrar esse homem sentado, gente. Vão ter que colocar 2 caixão pro homem. Eu sei que foi toda uma história. 15 minutos antes do meu ônibus sair, tiraram o corpo, peguei minha mala e saí correndo. E foi assim que eu cheguei na Patagônia Argentina e morei lá durante 8 anos. Foram os melhores 8 anos da minha vida. Foi aonde eu aprendi muito sobre empreendedorismo, foi aonde eu aprendi sobre o meu lugar no mundo. Foi aonde eu aprendi que eu sim posso escolher. E aonde eu aprendi a me aceitar, porque eu sempre fui diferentona. Aí a pessoa que é diferentona, ela sempre se lasca na história, né? Porque o diferentão,
Ele é aquele que, mas por quê? Mas por quê? Eu sou muito por quê. Eu brinco com meu marido que eu não saí da idade dos 3 anos, porque as crianças com 3 anos, elas perguntam tudo por quê. E eu Uhum. continuo no porquê de tudo. No sentido da vida, no porquê que eu tenho que fazer as coisas, porquê que menina usa cor de rosa. Eu gostava de brincar de bola, eu gostava de brincar de caminhão. Eu sou aquele tipo de pessoa que ainda monta e desmonta móveis. Ah, tipo, Só um minutinho. a Marina, ela é uma. Na verdade, a Marina, ela é de Florianópolis. Estava falando um pouco aqui para as pessoas de onde você é, né? Que você é de Florianópolis. A Marina é evangélica e ela. Mas ela enfrenta tudo, assim. Ela tem as convicções dela e as coisas que ela faz não definem ela. Ela que define as coisas que ela faz. E isso é muito legal, porque a gente estava até conversando antes. Como uma pessoa, eu fico imaginando a cara, né, das pessoas vendo ela chegando de turbante na cabeça, que turbante na cabeça sempre remete às religiões afro, que a gente estava falando, né? Mas não tem a ver isso. A verdade, o turbante é uma moda afro. E as religiões afro vêm com turbante na cabeça porque era moda deles mesmo de usar. Enfim. Mas as pessoas, a gente sempre rotula tudo, né? Tudo que a gente vê, a gente vai rotulando, a gente vai tendo que descrever, dar um significado de rótulo convencional, né? A gente não para ouvir o que as pessoas têm para falar, né? Isso é sempre assim. Mas aí continua, a Patagônia foi que te ensinou, né? Não, me ensinou e eu fui uma pessoa muito livre lá. Eu aprendi muita coisa. O meu amor por Deus, ele se tornou muito mais forte. Dizem que a Patagônia é um lugar para guerreiros, assim, porque a Patagônia é um lugar desértico, assim, tipo, desertão mesmo. O negócio é muito doido lá. É isso. E eu sei que foi um tempo assim que eu fui apaixonada por isso. Eu sou apaixonada ainda pela Patagônia, eu sou apaixonada pela Argentina e É por muito lindo mesmo. o que a Argentina me deu. Eu aprendi muito sobre o meu coração, sobre guardar o meu coração, sobre as minhas escolhas, sobre que a minha vida e a minha história, ela me constrói, mas ela não me define, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é impossível a gente falar de. E isso a gente já vou falar desde o campo do grupal mesmo, do campo da psicologia social, que nós somos a construção daquilo que vivemos. Nós somos a construção do social. E quando nós somos todas essas construções, ou seja, eu sou um pedaço do meu pai, um pedaço da minha mãe, aquela loucura toda dos dois, o relacionamento louco que os dois tinham. Tenho incentivado a minha mãe a se divorciar do meu pai, porque o negócio estava muito ruim. Eu sou inconformada. Eu via sempre televisão quando era criança e perguntava por quê, e era sempre inconformada e riam de mim. E hoje, quando eu me coloco numa posição de empreendedorismo, foi também por quê? Porque eu queria passar tempo com a minha filha. Até a gente estava conversando antes sobre isso, né? Que parece que quando a gente tem um filho, a gente tem que engolir a criança. Porque querem que a gente produza como se a gente não tivesse filhos. E aí eu falo de algumas coisas que são tabu. Eu tive depressão pós-parto, e eu falo que eu tive depressão pós-parto. Eu falo que sim, eu fui abusada quando eu era criança. Eu falo que sim, a episiotomia é uma porcaria, só tem que ser feita quando é muito necessária. No caso, supostamente foi necessário no momento, eu achava que sim, mas depois não era. Mas já estava feito. Para quem não sabe, episiotomia é um corte que é feito na hora do parto. Isso tem várias sequelas, é muito complicado esse negócio. Mas todo mundo diz, mas é assim mesmo. É assim mesmo por quê? Quem foi que disse que é assim mesmo? Tudo é assim mesmo, né? E nesse assim mesmo, eu até coloquei no meu Insta, porque eu tive um insight, assim. Eu era muito inconformada com a questão do CLT, assim. Eu não consigo estar num lugar onde eu vejo injustiça. Eu não consigo estar num lugar onde eu trabalho e não consigo me sentir bem. Não é nem que bem paga, mas sabe assim, aquela questão do reconhecimento, aquela questão de me sentir aceita. E eu passei por muitos lugares depois que eu voltei para o Brasil. Isso já fazem 6 anos. Eu passei por muitos lugares onde eu não podia contar da minha história. Eu não podia contar quem eu era. Eu não podia contar que eu falo outros idiomas e eu sim preciso reconhecer que eu sou uma mulher negra com vários privilégios. Eu falo 4 idiomas, comecei algumas faculdades, agora estou fazendo processos gerenciais. Hoje eu tomei a rédea
da minha vida, mas é muito difícil que te digam tomar rédea quando você está trabalhando. Tipo, eu acordava 4:30 da manhã, 5 horas para ir trabalhar, estava trabalhando no supermercado. Cara, assim, eu sou muito grata pela minha chefe, a Clélia era top. Mas eu passei por algumas dificuldades onde eu não podia comentar da minha história, porque as pessoas se sentiam incômodas. Oi, Bruna. Oi, Pri. A Priscila foi a que me incentivou a ir pra gente. Uma amigona, assim, a gente tem mais tempo de amizade do que tempo de vida, assim, separado. E ela... E assim, a gente vai aprendendo essas coisas com o tempo, a ser o diferentão. Hoje, eu sei que o ser diferentona, quando, por exemplo, tudo bom, meu bem? Quando eu digo que eu fui com plano de parto, quando eu entrei no hospital com pouca contração, graças a Deus, porque eu entrei rindo na maternidade, quando eu entrei lá na maternidade para ter a Naomi, entreguei um plano de parto. Vieram conversar comigo e se percebia que estavam trêmulos, porque estão acostumados a que as pessoas não tenham poder, que a pessoa... E existe um versículo que eu vou contextualizar. Esse versículo fala: e conhecereis a verdade vos fará livre. Isso fala de conhecimento. Isso fala de ter poder das coisas. Então, assim, quando me dizem, tá barraqueira. Não, eu não sou barraqueira. O médico me deu um atestado médico errado. Vontade de dar com um porrete na cara dele? Eu tinha, mas a gente não vai fazer essas coisas, né? Tudo bom, Anne? Anne, maravilhosa do Conexa. E assim, eu fui no posto de saúde, fiz a reclamação e chamei a administradora do posto de saúde. O médico obstetra que me tratou mal em um momento, que foi... O SUS é uma coisa que a gente vê umas coisas maravilhosas, né? Tem muita gente muito boa, mas a gente vê essas coisas. Eu fui e fiz a reclamação no 136. Ou seja, são coisas para transformar o mundo dos outros. Mas é o que a gente estava falando antes. Quando você vai atrás do que você acha que é seu direito, né? Não necessariamente isso é um barraco. Porque realmente tem muita gente que se mantém calada nas coisas que não lhe agradam. É só você manifestar a sua opinião. Mas você fez barraco mesmo? Não, não. Na verdade, quem fez barraco foi o médico, mas isso é outra coisa. Esse é um outro tema. Mas, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Lá na Argentina, eu aprendi muito a falar as coisas. E a gente aprende a falar as coisas de uma outra maneira. Isso hoje é vital para mim. Mas eu aprendi a falar e o como falar. E para quem falar. Então, assim, existe uma inconformidade. Eu vejo que muita gente, por exemplo, no CLT, está inconformado com a questão de trabalho. Porque esse salário é uma porcaria. Porque isso. Porque aquilo. Ok. Então, o que a gente vai fazer com isso? Você vai complementar a tua renda? Você vai fazer uma renda extra? Você vai fazer alguma formação ou vai ficar reclamando a vida inteira disso? Coisa que não serve para mim é essa questão de ficar reclamando. Cara, se tu me vê em todos os meus trabalhos, quando eu comecei a ficar incômoda com alguma coisa, eu saí. Meio que os incomodados se mudem mesmo, né? Exatamente. Você tem que mudança. Na verdade, todo mundo acha que... Até assim, tem duas coisas que eu acho interessante aqui falar. As pessoas sempre acharam que a carreira era do patrão. Que a responsabilidade da carreira é uma responsabilidade da empresa. As pessoas nunca se colocaram com o poder sobre si mesmas, né? Então, assim, tudo era o outro que tinha que fazer. Tudo sempre é o outro que tem que resolver. A culpa de alguma coisa que deu errado é o outro que teve culpa que deu errado. Então, assim, na verdade, o empoderamento também é uma autorresponsabilidade de cuidar de si mesmo, né? É a cultura do terceirizado. E, na verdade, assim, eu não culpo, mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu trabalho e converso com as pessoas, eu sempre trago essa questão de... Minha filha está oferecendo maçã a todos vocês que estão assistindo essa live. Vou pegar uma maçã aqui para mim, fofuxo. Quando a gente fala disso, é terceirizado, é uma cultura de terceirizado, é uma cultura de falar por trás. Tá errado? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas a questão é o que eu vou fazer para melhorar a minha vida. E aí entra uma questão que, querendo ou não, eu
tive, dentro da minha natureza, a gente chama de resiliência, mas deixa eu pegar uma palavra mais simples. Eu tenho a força interior de poder brigar por isso. De dizer, não, eu acredito. E eu sou uma pessoa muito... Priscila não me deixa mentir, não sei se a Priscila ainda está aqui. Pri, se você está, manifeste-se, por favor. A Pri sempre viu que eu fui muito inconformada com tudo. Mas hoje eu atuo sobre a minha inconformidade de outra maneira. Tipo, eu procuro ensinar as pessoas. E eu acho que isso é a sacada do negócio, né? Quando você tem um negócio, você precisa multiplicar o conhecimento. Uhum. E escolher, por exemplo, eu poderia ter voltado para a carteira assinada depois que eu tive? Sim, poderia. Apesar de que sim, eu tive depressão pós-parto, foi muito difícil. Oi, Pati. Patrícia foi minha colega de trabalho, do meu último trabalho, a gente era colega de barriga. Né, Pati? Não. E aí, quando a gente faz home office... Oi, Pri. E a Pri sabe que eu sempre fui muito inconformada. Quando você faz home office, você tem essas coisas que acontecem, né? Mas e assim, a gente precisa assumir essas responsabilidades. Se eu voltasse para a carteira assinada, eu não ia ter quem cuidasse da minha filha. Minha filha estava com anemia. Era toda uma situação muito grave para poder simplesmente deixar as coisas acontecerem. E não era um lugar onde eu estava feliz trabalhando. Eu fiquei realmente muito triste trabalhando ali. E hoje não. Hoje eu tenho outra perspectiva de vida. Hoje eu vejo a vida diferente. Mas assim, eu não fico reclamando. Eu vou e faço alguma coisa. Aí eu saí do meu trabalho e abri uma loja virtual de camisetas. Porque eu tava muito ruim numa creche que eu tava trabalhando. Eu saí do supermercado e fui trabalhar numa creche. Jesus, a pior decisão da minha vida. Eu achava que ia fazer trabalho social, gente, foi um sofrimento daqueles. Aí eu fui trabalhar na famosa creche. Não deu certo, partiu. Fui fazer as minhas velas, fui fazer a minha loja virtual de camisetas. Não deu para fazer, porque realmente tive problemas familiares, tive que assumir algumas coisas. Eu voltei para o CLT. Mas eu já tinha a bagagem de que a gente precisa errar e a gente precisa quebrar a cara para poder o negócio dar certo. A nossa mente de empreendedor, ele nunca vai funcionar se a gente não fracassar. Porque não é um fracasso. A gente simplesmente está aprendendo, é treino. É treino. São coisas que nos constroem, né? Tem uma Óbvio. frase que eu gosto, que eu aprendi, né? Na verdade, foi até aquele texto que eu mandei, né? Lembra que eu falei assim, lê para mim esse primeiro texto e tal. Tem várias coisas, né, a respeito disso. Primeiro é porque a gente está criada mesmo numa cultura que você tem que, de fato, ser boa filha, bom filho, uma mulher recatada do lar, né? Tem que ter um emprego com carteira assinada, tudo fixo ali, que te dê uma remuneração mensal. E você tem que, depois de se casar, ter seus filhos. E quando se aposentar, geralmente você vai gastar todo esse dinheiro com remédio, né? Então, assim, na verdade, isso não é a configuração geral do Brasil, mas é uma configuração muito forte, né? E que gera Muito muita forte. frustração em quem não consegue ser desse jeito. A pessoa Gera. fica triste, fica deprimida por causa disso. E não consegue estar no formato, né? Não consegue ser formatada para o jeito que a sociedade vive e tudo mais. E eu, por outro lado, também, empreender é meio coisa de doido, né? Nossa, vai deixar aquilo tudo tão certo. Tem várias vertentes, é óbvio, né? Que quando eu fiz o meu empreendedorismo, eu tive esse momento de transição de sentir que eu queria que as coisas fossem mais da maneira como eu acredito que deveriam ser, sabe? Defender formas de trabalho ou ideias no trabalho de uma forma que eu acredito que deveriam ser. E isso foi me motivando a querer sair dali para ir trabalhar num mercado que era o mercado pet. Aí tem um detalhe que é muito importante, né? Que talvez você consiga aí fazer algum link com as suas histórias. Não necessariamente aquilo que você ama muito é aonde você deve colocar o seu esforço de trabalho. Porque
não quer dizer que você ame muito algo, que aquilo realmente combina contigo para que você trabalhe naquilo, né? Com certeza, mas precisa fazer sentido. Não, sim, precisa fazer sentido. Você precisa se entender e sentir o propósito, né? Deixa eu ver se aqui. Voltou. É o telefone. Eu amo animais. Todo mundo que está aqui que me conhece sabe como eu amo animais, mas não necessariamente significa que eu vou ter a realização profissional trabalhando com animais. Porque depende da dinâmica do trabalho que você vai realizar. É mais do que o tá no fundo do trabalho. Né? Ai, sono. É sono, Maria? É tudo junto. É tudo junto. É que, na verdade, é difícil. Isso é uma coisa que o home office, quem é mãe pode dizer. Você tem que dividir as suas atenções. Oi, Irani! A sua atenção está ligada a outra pessoa, né? Aí meio que quer tirar você daquela atenção que está lá, né? Exatamente. Mas assim, hoje eu não consigo ver. Isso foi uma escolha também. Uhum. Eu sou muito orgulhosa dessa minha escolha. Obviamente, a gente tem conta para pagar, né? Tem. Isso Eu é uma vejo, coisa. a Irani acabou de entrar. E a Irani, quando eu entrei como executiva de vendas, ela já era executiva de vendas. E eu aprendi um negócio. A Irani é uma pessoa que se vira, cara. A Irani é. A Marina tá. E o que acontece é que eu tive que. Aí eu peguei a inspiração dela quando alguns momentos não deram tão certo como eu queria. E aí eu comecei a fazer coisas que faziam sentido para mim. E foi aí que as coisas começaram a aparecer. Eu vendi outros cosméticos? Vendi. Aí eu entrei numa época de um multinível assim muito doido. E hoje eu estou fazendo o que eu gosto. Hoje eu sou executiva de vendas da Avon, eu desenvolvo equipes, né? Então eu gosto do que eu faço. Eu aprendo muito de cada uma. Eu uso a Irani como exemplo, que ela está aqui, mas tem muita gente que eu aprendi. E aprendo, continuo aprendendo. Hoje eu tive uma conversa super genial com a Liana, que é a nossa gerente, que é a gerente da nosso setor. Mas eu aprendo de cada uma. E agora eu trabalho com a Doterra e agora eu comecei a colocar, depois de 20 anos de trabalhar com gente, eu comecei a colocar no papel e estou montando um curso, mas que seja fácil, para que as pessoas possam ver que empreender, que seja muito mais do que empreender somente na vida. E quando eu digo que empreender na vida, é que quando você é uma mulher sozinha, como hoje eu vi em um grupo aqui, eu não gostei do comentário. A mulher estava oferecendo R$370 para alguém para ser babado da filhinha dela, tipo, de 7 da manhã até, acho que 10 da noite, mais ou menos. É um valor justo? Não, mas quanto é que ela recebe? É justo? Não. Mas ela praticamente, ela tem que engolir a criança para ela poder voltar a trabalhar. Porque ela tem que voltar a trabalhar como se não tivesse filho. Só que a gente está no meio de uma pandemia e não tem creche. E aí? Por exemplo, aqui na cidade onde a gente mora, nós temos um gap na educação pública de 5.000 vagas. Aonde que uma mãe coloca essa criança? Então, assim, quando eu falo de empreender, eu falo que a gente precisa tomar decisões, mas respeitar o tempo de cada pessoa. Aí você vai oferecer, por exemplo, vamos vender algum produto, essa pessoa vai encontrar dificuldade. Ou essa pessoa não vai saber como fazer sem falir antes da terceira ou quarta campanha, ou terceiro ou quarto ciclo. Porque fica devendo, porque fica com o boletim aberto. E é normal isso acontecer? Sim, é normal. Porque quando a gente trabalha e a gente pega um pouquinho mais de dinheiro, a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar de coisas reais. Às vezes está faltando leite da criança. Essa semana eu falei com uma pessoa que ela me falou, olha, está faltando leite na minha casa. E ela tinha que pagar o boleto. Exatamente. Então a gente precisa de educação para se empolerar, como eu faço a brincadeira, né? Da Magda, a gente precisa de educação. Empolerar. Precisa ser acessível. Precisa ser fácil. As pessoas precisam entender o que elas...
Agora ela se assustou com o pai dela. Saiu. E aí o Chegou, revezamento, tá tudo um ok, chega ele do fechou. trabalho, pega a criança, né? E todo mundo trabalha com os horários part-time, né? Exatamente, assim, Mas aí a pegando gente um pouco trabalha. dessa questão do conhecimento, né? Nós não tivemos uma educação empreendedora, é fato. E a gente Não. sempre viveu aqui numa situação em que foram sucessivas crises, né? Então as pessoas sempre falaram, ah, mas a crise, a crise. Quer dizer, na verdade a gente viveu a vida inteira em crise, né? Pouquíssimo tempo sem crise. Então, mais expert que crise que o brasileiro, não sei. Não vamos nem entrar nesse mérito para não entrar em lado político, porque não é o foco daqui. Né? A gente Não, mas então, viu mas muito. aí a gente tem que se virar. Só que a gente, sabe aquela história de tapar a cabeça, não, tapar a cabeça de saco os pés? E a gente acaba vivendo muito isso. E aí a Mas gente tem que. pode ter um momento de aprendizado. E isso, conhecimento, uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei, né? Eu trabalhei na Vivo e eu trabalhava numa área central de planejamento comercial. E conhecimento é poder. Porque quando você sabe, você conhece o que você está fazendo, quando você tem domínio pelo que você está fazendo, você tem um poder maior para poder realizar aquela atividade. Então, assim, o empoderamento, quando a gente fala, é um empoderamento amplo, né? Não necessariamente o empoderamento de você querer defender uma bandeira. Não é bandeira, né? Não é, não é isso. Eu sempre discuto com algumas pessoas em mandar um beijo para a Ali, que é a nossa gerente aqui. E assim, gente, quando você tem conta para pagar, você tem filho pequeno, não dá tempo para determinadas militâncias. A tua militância é manter a tua casa cheia com a geladeira cheia. Só que para isso você precisa ter tempo de estudar de madrugada, você precisa. E aí aonde que você vai? O Sebrae. O Sebrae é um lugar maravilhoso para empreendedores. Porém, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe que é gratuito, nem todo mundo sabe o quanto que tem de benefício. Ontem, por exemplo, eu tive uma conversa com um contador, gente, aquilo ali me abriu a cabeça, assim, foi meia hora de conversa, me tornei uma outra pessoa. Mas por quê? Porque a gente não sabe, e essa questão que tu estás falando, Roberta, de que a gente não tem educação para. Exatamente, educação empreendedora e educação financeira. Então, por É, exemplo, a Aliana, quando ela faz apresentação para novas revendedoras, ou vai fazer cadastro, ela sempre fala: você comprou o teu produto, você recebeu o teu dinheiro, coloca num saquinho, paga o boleto. O que sobrou é teu. é. Aí, numa outra conversa com a patrocinadora, a minha patrocinadora da Doterra, ela conversou uma outra coisa muito legal também. Não use todo o dinheiro do seu lucro. No começo, use esse dinheiro para retroalimentar o teu negócio. Só que a gente tem necessidades básicas. E quando você vê o teu filho precisando de uma calça, porque criança é um negócio que, tipo, dormiu de um tamanho, acordou tá de outro, né? E a diferença é, tipo, a perninha da criatura fica para fora, você não vai pensar duas vezes. E a Não. gente precisa falar que, hoje no Brasil, empreendedores são mulheres e negros. Existem, ou seja, o mundo do empreendedorismo é muito amplo, mas a É. base. E nessa base é difícil de você conseguir ver um curso, é difícil de você conseguir achar, porque já não tem, a gente já não tem tanto acesso assim, porque não dá tempo. Não. A minha Na amiga verdade, é como você falou, não sabe nem aonde ir procurar, né? não sabe, às vezes, por exemplo, eu falo com pessoas e digo, vai no Sebrae. Aonde que é isso? Como é que eu faço? Eu Que digo, é isso? a gente tem a CIP, né? A Anne que entrou, ela trabalha junto com a CIP. Eu já Aham. conhecia porque a CIP é a Associação de Comerciantes e Indústrias, enfim, aqui da cidade de Palhoça. Só que tem gente que não consegue saber para que serve esse negócio. E assim, você tem um MEI, você precisa de suporte, mas as pessoas não sabem aonde procurar esse suporte. Aí tem o MEI, negativo ao MEI. E aí tu tem aquela baita dívida que passa para o teu CPF. E a gente não sabe aonde pedir Aí ajuda. você fecha todas as suas portas, né, de empreendedorismo.
E assim, até para explicar às pessoas como é que a gente se conheceu, né, Marina? A gente se conheceu porque a gente tem um guru em comum, né? Que é a pessoa que é dona desse livro aqui. Não sei se vocês vão... Maravilhoso. Vai mostrando que eu não trouxe os livros para cá, não. Cláudio Zanutin. Eu não sei se tem foto dele aqui atrás, assim, que dê para ver legal. Mas o Cláudio Zanutin é um cara extremamente comprometido, né, engajado com o empreendedorismo. Sim. Ele é uma pessoa, junto, né, com a Sil, que eles querem que o mundo seja realmente empreendedor. Ele faz parte até do grupo que ele fala, os empreendedores compulsivos, né? Exatamente. E uma coisa muito bacana, até que a Sil sempre fala, né? É quanto vale a tua hora, né? Quanto vale a tua hora? Quanto você acha que vale a tua hora? A tua hora vale o quanto te pagam ou a tua hora vale o quanto você gostaria de ganhar? E aí todo mundo fica, meu Deus, mas como fazer essa transição? Como mudar, né? É doído? É. É doído, sim, muito doído. E é difícil você, às vezes, conseguir viver somente desse, né? Desse Com dinheiro que certeza. você. Mas existe a possibilidade de você se desenvolver, né? Para você chegar ao ponto de conseguir realmente sobreviver ou viver, que é melhor, né, do que sobreviver, com esse dinheiro, né? E aí, assim, são coisas básicas, né, que a gente aprendeu, assim, muito básicas mesmo, que Mas você sabe, mas que durante o percurso, o seu trajeto, você vai colocando essas coisas de lado. as contas de Né? padaria que o Zanutim fazia a gente fazer era como que terminava a aula, a gente estava arruinada. A Anne está aqui me corrigindo, a CIP, Associação Empresarial de Palhoça. Obrigada, Anne. E, na verdade, esses lugares, a mentoria com o Zanutinho, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi o melhor curso que eu parei para fazer na minha vida. Tem muitos outros que sim, eu gostaria de fazer, por exemplo, aqui tem a Maria Nascimento, que eu sou apaixonada por essa mulher, mas, gente, o bolso às vezes não dá para a pessoa fazer tudo que ela quer na vida. Então, a gente precisa começar de pouquinho. E a pessoa, quando ela começa a empreender e por necessidade, aquela história que a gente tava brincando, se vira negão, né? É, até para dizer, né? Porque na verdade ela contou para mim que o primeiro empreendedor brasileiro, basicamente, né, os primeiros empreendedores foram os depois que foram. E aí eles tiveram que realmente incorporar, foi o primeiro momento em que falaram, né, esse se vira negão. Porque saiu dali da senzala, tinha o que comer. Não era uma condição, obviamente, que ninguém queria viver, mas tinha o que comer. Saiu dali e aí. E assim, a gente aprende muito. O brasileiro, ele não desiste nunca. O brasileiro, ele é muito criativo, mas o brasileiro, infelizmente, também não consegue se administrar porque a gente não tem educação para isso. A Irani está colocando aqui um livro que me ajudou muito, é O Segredo da Mente Milionária. É isso aí. E a gente também, às vezes, não tem muito acesso ou não tem tempo para ler alguns livros, ou a gente Eu nem vou sabe lembrar um pouco procurar. eu vou lembrar até um pouco, por exemplo, do até desse livro aqui que eu estou lendo, né, que é o 1440 minutos. O que são 1440 minutos? 1440 minutos são os minutos que você tem durante o dia, né? E aí tem uma história, por exemplo, nesse livro, logo no início, né, porque eu também estou no início, que é o que você faz com o seu tempo. E coisas pequenas que você às vezes faz roubam o seu tempo e você não percebe. E aí tem uma história de uma reunião numa. Tudo isso eu vou contar para dizer que é o seguinte: a prioridade do tempo quem dá somos nós. E a gente tem que saber administrar melhor esse tempo. Além da gente não ter tido uma educação empreendedora, a gente não teve uma educação financeira e a gente não tem uma boa gestão do tempo, né? Então, mãe, Muriel colocou mãe de três, tudo isso de minuto no dia não tem, não. Concordo. Tem dia que meu dia tá planejado, gente, tá redondinho o meu dia. Aí vocês viram, a menina vem, o dentinho nascendo e aquela história toda. Não dá, gente. Não dá. Mas antes que eu mas perca. ele falou assim, né?
A gente não teve essa educação também do tempo. É óbvio que tem essa situação, porque assim, durante o dia, principalmente quando a gente fala aqui de mães, o seu dia ele tem que ser esticado de uma maneira que assim, só mesmo, né? Um dia elástico. Oi, minha irmã aí, ó, Renata da Aí, Mata. Aí só mesmo um dia elástico para conseguir fazer acontecer. Mas eu acho que vale o exercício da gente pensar, né, desses minutinhos. Aí a história que eu quero contar dos minutinhos é a seguinte: era um gerente de uma indústria de bebida grande, a maior, né, do mundo, que ele fez um treinamento lá, e aí deu um treinamento lá, e aí o gerente falou assim: ah, nossa matinal tem 30 minutos, mas depois desses 30 minutos eu faço só mais 9 minutinhos com a minha equipe. Aí ele virou e falou assim: só mais 9 minutinhos? Então vamos fazer umas contas assim bem redondas, né, do 9 minutinhos. Aí ele fala: 9 minutinhos significa que a sua equipe ficou 9 minutinhos. Se a gente fizer a conta, eu não sou boa de conta, né? Eu sou boa de palavras, mas não sou boa de conta, mas achei já, rapidinho. 9 minutinhos a mais por dia. Isso significa 45 minutos a mais por semana, que dá 3 horas a mais de reunião por mês. Se você tem uma média de 10 vendedores, em cada reunião significa 30 horas. Já que você toma 3 horas por mês de cada um, isso daria então 360 horas por ano. Se multiplicarmos direto por 12, arredondaríamos, né? Suponhamos que cada vendedor faça 5 visitas por hora. Como é bebida, é rápido. Isso significa dizer que seriam 1.800 visitas que seriam feitas dentro desse período, por ano que não foram efetuadas. Se assumirmos que cada visita gere R$ 200 em vendas e que todas se materializam, significa dizer que o custo anual de 9 minutinhos seria de 360 mil. Então, se você tem, né, uma equipe que tem pelo menos mais 10 pessoas também fazendo com os seus 10 representantes que estão abaixo de você esses 9 minutinhos a mais, significa que são 3.600.000 por ano perdidos com 9 minutinhos. E aí, então assim, você pensa, você começa a repensar como você gasta realmente seu tempo, porque vamos combinar, quantos aqui não tem grupos de WhatsApp e a gente para um minutinho para dar uma resposta num grupo de WhatsApp? sabe o que é mais doido, Roberta, que eu tô pensando? É que assim, eu agora tô com esse projeto do e-book, né? Eu lancei o e-book, fiz uma promoção de que as primeiras 50 pessoas vão ter, que comprarem o e-book, vão ter acesso ao meu curso, né? Mas sabe Uhum. desde quando que eu tenho essa proposta do e-book? Você falou. 2016. 2016. Aí o que a gente faz? Junto com a questão da gestão do tempo, eu vou trocar a palavra crença limitante, eu vou só traduzir, né, para dificuldade em eu não acredito que eu posso, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer. Oi, Sabrina, beijão. E essas Eu são teria isso. e isso rouba o nosso tempo. Quando a gente acha que a gente não pode, quando a gente acha que não sabe, por exemplo, preciso começar a estudar. Tá esperando o que para começar a estudar, meu amor? Tem o YouTube aí, tem curso grátis. Eu Não fiz um tenho curso, eu paguei um dinheiro. curso de coach uma vez, porque não sei, acho que foi R$ 200 meu curso de coach. Mas eu fiz um curso de coach. O curso que a gente fez com o Zanutim, Meu Deus, esse curso maravilhoso que saiu quase grátis. Com a não dá pessoa uma pizza por mês, né? Mais barato que uma pizza por mês, basicamente. Ainda ganhou, o que a gente ganhou foi o quê? 3 livros. Mas autografado. é, E assim, e toda a mentoria e todo o suporte que a gente está tendo agora para o nosso negócio. E se a gente for pensar nisso, o que eu estou esperando para começar a estudar? Eu não posso. Eu é, não consigo. é. Eu não sei. E E às vezes essas. tem aquele negócio também que você comentou comigo, né? Então vamos lá. Eu sou negra, né? Nasci num bairro mais simples e tal,
Mas você vai morar fora do país, não é? E isso foi uma luta muito grande. Graças a Porque Deus pela você são pesquisa. todas as outras pessoas antes de você. E aí eu vou te dizer um negócio, morar fora do país é mais barato que morar aqui, meu bem. Se eu te disser que é mais barato eu ir para Buenos Aires hoje do que ir para o Nordeste do Brasil, É. a É, mas a Adriana gente, entrou. até no interior, porque eu sou uma pessoa que nasci no interior do estado, né, do Rio de Janeiro. A forma de pensar das pessoas é muito diferente. As pessoas colocam uma ideologia, uma coisa em cima de morar fora do país, de você fazer, por exemplo, agora uma live, né? Fazer uma live aqui, bater papo, né? Jogar. A gente já fez várias, né? Só que não tinha ninguém vendo. A verdade foi essa. Discutir nossas ideias e tal. Agora a gente resolveu fazer e botar gente vendo, né, para comentar o que acha e depois, enfim, até ajudar a gente a construir nossos pensamentos também. Mas Com assim, as certeza. pessoas se limitam. Por que eu vou fazer isso? Mas eu posso isso? Eu mereço isso? Eu faria isso? Sim, por que não? Por que não? É uma luta na mente, né? A gente está até conversando. Eu preciso lutar constantemente com o que eu posso. A Adriana Oliveira, a Adriana entrou agora e a Adri foi instrutora do curso que eu fiz para entrar na última empresa onde eu trabalhei, com operadora de telemarketing. Ela é uma treinadora de primeira. Quando eu vou vendo cada pessoa que vai entrando e eu vejo as pessoas que estão ali, eu vejo o quanto elas me constroem. Por exemplo, a Mirelle, gente, hoje eu sou executiva de vendas e eu aprendi a fazer um montão de coisas, gente. A Sabrina me deu a porta, a Liana me ajuda, a Mirelle, ou seja, eu sou muito privilegiada. E uma coisa do empreendedorismo, não faça sozinho. Tem muita gente. Agora eu ando assim. A gente é o que quer ser. Eu tomei como barata tonta agora, porque tem muita gente querendo ajudar, graças a Deus. E É, aí eu fico assim, que programa gente, bom. como é que eu faço? Por quê? Porque eu fui sempre, ou seja, a minha cultura interna, ela me diz assim: ah, mas fica só com esse pouquinho. Ah, você é boa, mas fica, faz o teu. Faz o teu e fica calada. Muitas vezes me disseram isso. Meu pai tinha um costume horroroso de me dizer, vai pro canto. Gente do céu, esse vai pro canto é tristeza geral para mim. Mas esse vai pro canto, ele é muito significativo. E É. assim, vai pro canto. Outra frase que meu pai dizia, nunca entre numa loja se tu não for comprar, porque se um branco roubar, vão achar que foi você. E aí são outras coisas que não vamos entrar no mérito da questão, mas aí Mas você acaba ficando amarradinho. Quem foi que me ajudou? Meu marido. A gente teve umas brigas bem sérias por causa disso, tá? Porque eu não queria entrar nas lojas, ele queria entrar. Meu marido entra, cheira, toca tudo. Ele é. A gente mas briga com meu marido. os argentinos têm muita personalidade, né? Vamos combinar. Tem, tem. E eu aprendi muito deles. E eu sou muito grata pelos 8 anos que eu morei lá. Aí eu tenho a minha mini gringa aqui, né? Porque ela é uma figura, assim, é super gringuinha também. E eu acho que a gente tá nos últimos minutos, nos últimos 7 minutos, 7, 8 minutos, daqui a pouco vai Dar um cair essa oi live. às pessoas que estão aqui, ó. Eu vi o Pacheco, eu vi a Flavinha, vi a Cacau, vi aqui as pessoas amadas que eu tenho na minha vida, tem a Marina também. Essa menina aqui, um dia você tinha que fazer uma live com ela, hein? Marina, Mariano, é uma. É mal de Marina, é isso? Acho que Marina é uma coisa meio do mar, assim, então é meio difícil de controlar, né? É. E aí tem várias pessoas. A Muriel tá aqui também, uma pessoa incrível que eu conheci agora há pouco tempo. Que A legal. Mari, minha mãe, minha tia Vera, meu tio Gilson, o Júnior, são pessoas assim que eu amo muito, de paixão. E vai ter muito mais gente, porque esse horário é um horário alternativo, né? Vai ter muito mais gente que vai ver essas lives ainda. E eu uso o nome do e-book que eu criei, né? Use a crise de escada. Comece já. Vai dizer, Roberta, que essas crises não levam a gente à crise financeira. Eu Oh, passei há pouco tempo atrás uma crise financeira bem difícil. Aí eu tomei vergonha na minha cara e escrevi um e-book. Aí foi aí que eu falei ali na mentoria e o Zanutim brigou comigo porque eu não tinha falado com a Silvana.
E eu não tinha falado com mais ninguém, mas é porque eu tava com vergonha ainda. Eu não falei pra ele, mas eu tava com vergonha ainda. Porque veio uma bronca da Silvana também. Tem 60 dias que você já falou comigo. Você já montou seu site? Você pode fazer, por favor, ver agora o domínio no teu nome? Desculpa, Silvana. Silvana é ótima. Mas assim, a gente precisa de gente que empurre a gente pra frente. Eu, no meu caso, a minha primeira pessoa que me empurrou pra frente foi a Priscila. Mas daí pra frente eu tenho muita gente. Eu tenho amigos até hoje. Eu morei em Maceió, né? Eu tenho tempo da escola. Eu tô aqui com esse trabalho da escola. Eu encontrei o trabalho da escola. Vou tirar nome porque tem gente conhecida aqui na história. Olha a data, 2000, cara. 2000 eu tava no segundo ano. Ah, não vamos entrar nesse mérito de conta, não, que aí você vai arrumar um problema comigo. Não vamos falar de. Aí os primeiros trabalhos escritos no computador, né? Eu sou daquele tempo. Lembra daquela folha de papel. Ah, isso não era papel sulfite. Maço. Deixa pra lá essa situação, né? Então, assim, essas pessoas me empurraram. Eu sempre fui de me relacionar com pessoas. Então, assim, uma coisa necessária para o empreendedorismo, relacionamento. Aí eu sei o quanto é difícil, porque eu vejo muita gente dizendo, ai, mas eu cheguei agora, ai, mas eu não sei como fazer. Calma, vamos conversar. Eu sei o que é chegar num lugar e ter que começar tudo de novo. Quando eu voltei aqui, quando eu voltei da Argentina, eu tive que começar do nada. Eu achei que eu tinha amigos, eu achei que eu tinha família, eu não tinha nada, eu tive que começar tudo de novo. Eu tinha o meu marido. E a gente teve que começar. E hoje eu me sinto muito privilegiada. A gente tem, graças a Deus, a gente conquistou o nosso apartamento, a gente tem os nossos cachorros, a gente tem. E não quero saber de ninguém reclamando dos meus cachorros no apartamento, que é louco mesmo. É louco, 2 cachorros de porte médio, com uma criança super agitada. Mas eu escolhi e eu não consigo imaginar minha vida longe disso. E é mais, eu sou dessas mães que cuida da comida. Eu faço cuca porque sou gluten free, né? Eu tenho que fazer bolo, eu tenho que fazer cuca, eu tenho que fazer pão. Eu faço meu leite. Fazer bolo, né? Pois na próxima live pode ser que seja uma receita de alguma coisa. Mas tem uma frase muito legal, né, que é do Nelson Mandela, que é assim, ó, tudo sempre parece impossível até que seja feito. E isso é a realidade de um pão sem glúten, tá? E até a 10ª vez que você faz aquele pão fica duro. Eu vou usar esse exemplo para o empreendedorismo, tá? O pão fica duro, o pão queimou, o pão não tem sabor, o pão não tem forma. Até você aprender como fazer, você precisa fazer. E no empreendedorismo, ter o nosso negócio, ter o nosso bico, às vezes a gente acha que tem que ser perfeito. Mas é porque também a gente é muito cobrado de que tudo seja perfeito. Principalmente se a gente é mulher, a gente tem que ser perfeita, né? Tem que estar com a sobrancelha bem feita, tem que estar com um batom lindo, tem que estar bem maquiada. Tem que ter o corpo maravilhoso do que perfeito, né? E a gente precisa entender que não precisa ser perfeito. Me perguntavam quando eu tava grávida, né? Você tá bem? Não, não tô bem. Passei gravidez toda enjoada. Foi uma porcaria. Mas eu adorava estar grávida, tá? Eu e a minha barriga, eu com a Naomi ali. Ah, também é outra coisa que você não pode dizer que você não tá feliz, né? Porque você está grávida. Gente, eu tô feliz, mas eu tô passando mal, caramba. Eu tô com pressão baixa, eu tô com vontade. Eu tô desmaiando, gente. Me deixa em paz. Eu dormi, gente. Eu não quero assustar quem tá grávida. Tem uma gravidinha. Eu não quero assustar. Mas eu quero trazer essa liberdade, tipo, seja livre com o que você está sentindo. E o empreendedor, ele precisa ser livre para o que ele sente, para ele entender o que está sentindo, para não ser dominado. Sim. Porque aí tem aquela história do auto-boicote, né? A gente se dá rasteira na gente mesmo. Não precisa ninguém puxar o tapete, não. A gente mesmo se puxa o tapete, porque a gente, no fundo, não acredita na gente. Não acredita no negócio. E sabe o que é mais louco? A gente tá terminando. Eu quero te perguntar, e eu quero perguntar para todo mundo que está aí, se você realmente acredita em você e no que você tem nas mãos. Isso é uma pergunta que ofende, sabia? Uhum. As pessoas se ofendem quando você pergunta isso. Mas eu vou dizer que
se olhe no espelho e diga as coisas que você diria para uma outra pessoa. Eu tô falando de coisa boa, tá? Não tô falando daquele xingamento, não tô falando de nada estranho, não. Não é disso. Mas se diga as coisas que você diria para alguém que está começando um negócio. Diga para você. E quando você tem esse negócio, eu tô falando se você vende lingerie, se você vende bijuteria, se você vende maquiagem, se você vende... Enfim. Bolo, delícia, bolo. A vida é feliz porque tem gente que vende bolo e vende docinho. Graças a Deus. Se você, não sei, vende... Aqui tem Trimania, que é uma capitalização aqui do estado. O que você faz? O bico. O que a gente chama de bico. Bico é profissão. Bico é empreender. Bico é empreender. Bico paga a conta de luz. Quantas contas na minha casa eu paguei vendendo Jequiti? Que eu vendia Jequiti antes. Eu sempre falo para Daisy. Daisy é a gerente daqui. Eu paguei muita conta, eu sou muito grata. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a conhecer perfume com a Daisy. Porque você tem que conhecer as fragrâncias e tudo. Hoje eu consigo falar de perfume assim um pouquinho melhor, né? Eu passei por muitas empresas, lugares onde eu me senti bem, lugares onde eu não me senti tão bem. Teve uma específica, que eu não vou dizer o nome, mas eu não me senti legal. Mas, gente, bico paga conta e bico é empreendimento. Bico. Ou seja... Precisa ter muita coragem, muito poder para sair do zero e dar o primeiro passo. Essa que é a verdade. E sim, a gente tem que ser sem vergonha. E mais uma coisa, não existe mais trabalho. Quer dizer, desculpa, não existe mais emprego, existe trabalho, tá cheio de trabalho aí pra gente fazer. O que mais tem é trabalho para ser feito. Toma coragem, bota o pé para frente e vai. Não importa o que digam. Use a sua crise de escada. Use a sua crise de escada. É a única coisa que eu posso dizer. Porque se a escada vai ter... Das duas, uma. Ou a escada faz a gente cair, ou a escada faz a gente subir. Faz a gente chegar. Aonde que você quer chegar? Aonde? Obrigada, Anne. Aonde que você quer chegar? Assim, eu sempre soube aonde eu não queria estar. E eu estou aqui hoje. Você fez uma arte muito legal. E essa arte me representa quando eu tinha 18 anos de idade. Deu até vontade de chorar agora. Porque eu saí da escola totalmente perdida. Eu não sabia para onde ir, eu não fui criada para entender o mundo. Eu fui criada para ser recatada do lar e viver academicamente. E hoje eu encaro a vida de uma maneira diferente e eu sou a mulher que eu queria ser naquela época. Ai, que linda! E eu tinha meu cabelo afro e hoje eu tenho a minha amiga Billa. Billa é Princess Billa, minha amiga maravilhosa africana, e ela me disse, Marina, black is beautiful. Só que quando eu falo black is beautiful, quem tá dentro disso aqui não é pele. Mas eu preciso entender que tudo que veio junto é beautiful também. Porque na África não se fala beautiful, tá? É beautiful. E a gente precisa aceitar a nossa história. Aceitar que não deu certo do jeito que eu queria, mas eu aprendi alguma coisa. Essa frase, você me inspirou com essa frase do Nelson Mandela. E tem outra dele também. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente. Então, o convite é, vem aprender com a gente. Nós não somos o Zanutim, né? Eu não tenho essa pretensão. O Zanutim é maravilhoso. A gente convida... Somos zanutianas, da linha zanutiana de ser. Mas eu gostaria muito mesmo... Eu fico pensando nessa... A gente estava pensando numa provocação, num convite, né? A você acreditar que você pode aprender. Eu acho que é isso que eu queria deixar. A Deia ontem estava falando, Deia é uma colega nossa da mentoria, ela falou que uma palavra para mim é aprender, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de aprender e gosta de compartilhar conhecimento. Vamos aprender junto. Vamos aprender, você que está vendo esse vídeo, seja aqui pelo Instagram, seja no Instagram da Roberta, seja no YouTube, que eu já vou postar lá no YouTube. Vamos aprender. Aprender a vida. Não se limitem.
Tem barato, tem caro, tem acessível para o bolso. Se você não conseguir um curso caro, vai no mais barato até você conseguir ter as condições de graça. Gente, tem umas videoaulas do Sebrae muito top. Vocês acham que até eu conseguir chegar, porque eu estava grávida, eu tive depressão pós-parto, aí vocês acham que eu pagava como sem salário? Quantos cursos eu fiz ao longo desses últimos anos sem salário, sem pagar? Porque o conhecimento das pessoas que são empreendedoras geralmente é multiplicado para outros empreendedores. É assim que o mundo empreendedor pensa. Exatamente. E aí, por último, fica o convite, né? Eu tô aqui com use aqui de escada, comece já. Eu tô montando o curso, né? E justamente o que eu gostaria o que eu quero nesse primeiro momento, poder multiplicar é conhecimento de empreendedorismo, justamente para quem acha que não pode empreender. R$ 10 eu acho que não é muito caro, né? Não. Então, essa é a proposta do e-book. Vamos começar por aí, porque às vezes a gente acha que as coisas são muito caras e que o que é barato é ruim. Não, o que é barato é acessível. Exatamente. E o que teria sido da gente se essa mentoria não tivesse sido acessível? Barato, né? Pois é. Então ficou o convite, a gente não consegue abrir para... A gente tem que fazer uma outra, né, aberta, assim, para conversas e tudo, aí depois a gente... a gente pode contar depois no Zoom, convidar pessoas, ver quem quer participar, para a gente discutir assuntos. Aqui entraram muitas pessoas que são empreendedoras. A Muriel, por exemplo, uma maravilha, uma pessoa incrível. Ela falou que já está te seguindo. Bruno, meu primo, obrigada, Muriel. No YouTube. Mas assim, eu acho que vale a pena. Entrou muita mulher aqui também. As mulheres que quiserem depois mandar mensagem para a gente pode fazer um grupo no Zoom e conversar sobre tudo isso, sim. O importante é antes feito do que perfeito. Né? Eu amei. A gente faz um monte de conversa, bate-papo, mas agora a gente teve público. Uhul! Em umas 5 horas da tarde. Perfeito, né? Nosso mentor vai ficar muito feliz com a gente, né? E obrigada, Marina, obrigada. Mais um presente que eu ganhei em 2020. As pessoas que acham que 2020 é só coisa ruim, não. Eu ganhei um monte de coisa boa em 2020. Gente, olha, 2020 tá sendo um ano assim punk, né? Porque ficar em casa todo mundo preso, vou te dizer. Mas eu sou muito caseira também. Mas assim, 2020, nesse sentido de crescer como empreendedora, ter sido o melhor momento. Porque se eu estivesse na rua, eu não ia estar estudando tanto. Use a crise de escada. Né? Exatamente. A gente aprende. Meu bem, muito obrigada. Amei, viu? Um beijo nas filhotas, na Naomi, nas 4 patinhas. As minhas 4 patinhas estão aqui também, dormindo. Ai, que delícia. Os seus são calados, né? Se eu deixo aqui, meu Deus, eles vão subir em cima de mim. Não, é um... Calados mais ou menos. Eles juram que são pincher. Tudo enorme. Mas fica com Deus, tá? E que Ele continue nos guiando sempre nos nossos caminhos, né? Amém. E vamos seguir com mais conversas, porque foi muito bom conversar com você. Sempre bom. Beijocas. Obrigada a todos que estiveram nessa live. Muito obrigada a você que está vendo também essa live que está gravada e que ficou, né? Pra gente no meu Instagram, no Instagram da Roberta, que eu já vou compartilhar com ela também. Assim, muito, muito obrigado por esse momento, tá bom? E deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe o próximo momento que você queira, algum tema que você queira conversar. Volta aqui que a gente vai conversar. O negócio agora é a gente aproveitar as oportunidades. Quando que eu ia voltar para o meu Rio de Janeiro, ver outra carioca aí, conversar com outra carioca, meu Deus? Quando na minha vida? Adoro. Vou falar com a Marina para a gente fazer uma com ela também. Marina Mariano. Obrigada, gente. Todo mundo falando que gostou, ó. Que legal. Obrigada, gente. Então tá. Ó, beijo. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.